Oiê, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá. Como prometido, estamos aqui para construir gráfico das funções do primeiro e do segundo grau. Na aula anterior, a gente viu um pouquinho a gente revisou, na verdade, um pouco sobre a função do primeiro grau, vimos a teoria, vimos alguns exemplos, mas nada melhor do que ver no canetão como construir o gráfico, né, da função. Eu tinha prometido também que a gente viria como calcular a raiz ou o zero da função, né? Então, vamos lá. Para a construção do gráfico, primeiro, nós atribuímos valores para a variável x. Esse f de x quer dizer função de x. Então, o valor dele está em função do valor de x. Em muitos casos, ao invés de f de x, aparece o y. Então, y é igual a 2x mais 1. Quer dizer o quê? Quer dizer que o valor de y depende do valor de x, está em função de x. Então, aqui, para começar, nós vamos construir aqui uma tabelinha. Eu acho que se eu fizesse a mão livre, economizaria tempo. Ficaria torto, mas... beleza. Então, o gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Para se traçar uma reta, eu só preciso de 2 pontos. Mas aqui nós vamos fazer... ficou feio do mesmo jeito. Nós vamos fazer com mais de 2 pontos, tá? Só para a gente poder recordar um pouquinho. Vamos fazer aqui com 4 pontos. Eu construo aqui uma tabelinha. Eu atribuo valores para x. Pode ser o valor que você quiser. Eu vou colocar aqui menos 1, 0, 1 e 2. Independente dos valores que você atribuir para x, se, por exemplo, você atribuir um valor, seu colega atribuiu outro valor, o que vai mostrar se vocês acertaram ou não essa construção desse gráfico será a inclinação da reta. Porque por uma reta passam infinitos pontos. Então, você pode atribuir um ponto, seu colega pode atribuir outro, mas no final vai sair uma reta. E aí, a inclinação dessa reta vai dizer mais ou menos aí se vocês construíram corretamente esse gráfico. Então, eu atribuí aqui esses valores para x. Agora, eu vou pegar cada um desses valores, substituir na minha função e encontrar o y. Então, aqui, ó, eu vou colocar f de menos 1. E aí, onde tem x na minha função, eu substituo por menos 1. Então, aqui tá 2x, vai ficar 2 vezes menos 1, mais 1. 2 vezes menos 1, menos 2, mais 1. Menos 2 mais 1, sinal do maior e subtrai. Vai dar menos 1. Coloca aqui. Agora, eu vou substituir o zero. F de 0. Onde tem x, aqui na minha função, eu coloco 0. Então, fica 2 vezes 0, mais 1. 2 vezes 0 é 0, mais 1 vai dar 1. F de 1. Agora, onde tem x, eu coloco 1. Então, 2x quer dizer 2 vezes x. Então, 2 vezes 1, mais 1. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1 vai dar 3. Agora, f de 2. Onde tem x na minha função, eu coloco 2. Então, vai ficar 2 vezes 2, mais 1. 2 vezes 2 são 4. 4 mais 1, 5. Pronto, preenchi aqui a minha tabelinha.
Agora, eu vou para o plano cartesiano, para poder localizar esses pontos. Esses pontos aqui, eles são pares ordenados, tá? Então, eu vou agora para o plano cartesiano. Plano cartesiano são dois eixos ortogonais aqui, olha. Perpendiculares entre si. Isso quer dizer que quando eles se cruzam, eles formam ângulos de 90 graus. Aqui, ó, que é a origem do plano cartesiano, ponto 0, 0, tá? Aqui é o eixo das abscissas, aqui é o eixo das ordenadas. E aí, como é que eu faço o ordenamento aqui dos números? Na horizontal, à direita do 0, os números são positivos, e aí você usa a régua para fazer o espaçamento entre eles bem bonitinho. Para a esquerda, negativo. Eu tô fazendo a mão livre mesmo, tá? Para ganhar tempo. Os valores de y. Y para cima é positivo. Para baixo é negativo. A quantidade de números fica a seu critério, tá? A quantidade de números que você vai colocar para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, né? Fica a seu critério. Vai depender também dos valores que você encontrou aqui, tá? Então, veja. Quando o x é menos 1, y também é menos 1. Então, eu venho aqui, ó, x menos 1, y menos 1. Onde eles se encontram, eu marco o ponto, tá? Quando x é 0, y é 1. Então, aqui, ó, x é 0, y é 1. Quando uma das ordenadas é 0, o ponto fica em cima do outro valor. Então, aqui 0 e 1, o ponto vai ficar no 1 do eixo y. Quando x é 1, y é 3. Então, aqui, ó, x1, y3. Eu venho com a linha imaginária, que não era para ficar torta, foi por isso que eu trouxe uma régua, mas beleza. Tá aqui, 1 e 3. Quando x é 2, y é 5. Então, aqui, ó, x2, y5. E aí, eu venho aqui e marco. Pronto, localizei os meus 4 pontos aqui no plano cartesiano. Agora, eu venho aqui e traço uma reta passando por esses pontos. Se você fizer um espaçamento certinho, sua reta vai ficar melhor do que a minha, tá? Vai dar certo aqui, tá? Essa aqui é a reta desta função 2x mais 1. Aí, eu vou aproveitar o gancho e mostrar aqui para vocês, ó. Coeficiente angular aqui, vocês lembram da função afim? Ela é ax mais b, né? Então, o coeficiente angular é o valor de A, que no caso aqui é 2. O coeficiente linear é o valor de B, que no caso aqui é 1. Como o valor de A deu positivo, essa função ela é crescente. E quando a função ela é crescente, a inclinação do gráfico fica para o lado direito, tá? Então, é isso. Coeficiente angular, coeficiente linear. Quando o coeficiente angular é maior do que 0, ou seja, positivo, a função ela é crescente, a inclinação do gráfico fica para a direita. E como eu faço para encontrar a raiz dessa função? Para encontrar a raiz, eu pego a minha função e igualo a 0. Então, a função aqui é 2x mais 1, igual a 0. Passa esse 1 para o segundo membro, agora ela é uma equação, né? Troca o sinal. E o 2 passa dividindo. Pronto? Então, com esse exemplo aqui, eu matei logo as 3 coisas que a gente precisaria revisar, tá?
Saber quando a função é crescente, como fica a inclinação do gráfico, a raiz da função. Se nós quiséssemos aqui estudar o sinal dessa função, você veria que à direita de menos meio, a função ela é crescente, porque aqui, ó, y para cima é positivo. E à esquerda de menos meio seria decrescente. Menos meio é esse ponto bem aqui, ó, gente. Onde o y é 0. Esse ponto aqui onde ela corta o eixo x, tá? Nós não usamos ele aqui, mas a raiz seria essa, ó. Tem aqui, menos meio. Então, para cá, os valores estão aumentando, ó. Y é positivo. Para cá, tá diminuindo, y é negativo, tá? Então, assim a gente faz o estudo do sinal da função. Eu sei que é muita coisa, apesar de ser revisão, né? Porque a maioria de vocês não viu esse conteúdo ano passado, porque estava impedido, né? De assistir às aulas online. Mas é isso, tá? Para construir o gráfico, para tirar a raiz, para saber quando a função é crescente, quando ela é decrescente, tá? Como eu usei o espaço aqui mais do que deveria, esse segundo aqui eu vou fazer só com 2 valores, tá? E com isso também a gente ganha um pouco mais de tempo. Senão esse vídeo vai ficar medonho. Tá, vou fazer mesmo aqui a mão livre. Vou atribuir 2 valores para x. Eu vou colocar aqui 0 e 1. Tá? 0 e 1. Aí eu calculo f de 0. F de 0, onde tem x na minha função, eu coloco 0. Então, vai ficar menos valor de x mais 4. Isso aqui vai dar 4. F de 1, onde tem x, eu vou colocar 1. Então, vai ficar menos valor de x, 1, mais 4. 4 menos 1 são 3. Pronto. Agora, vamos construir o gráfico dessa função. Plano cartesiano. Eixo X, eixo Y. 1, 2, 3, o tanto que eu quiser. Para a direita, positivo. Não esqueçam isso, tá? Para a esquerda, negativo. Para cima, positivo. Para baixo, negativo. Tanto que quiser. Vamos localizar os pontos. Quando x é 0, y é 4. Então, se x é 0 e y é 4, o ponto vai ficar no 4. Tá, ó, x é 0, y é 4. Nesse caso aqui, a gente não faz linha imaginária, tá? Porque o ponto tá em cima do eixo. Então, não tem necessidade de linha imaginária, tá? Senão fica errado. Quando x é 1, y é 3. Então, aqui, ó, x1, y3. Aqui sim, eu venho com a linha imaginária. Tá aqui. Agora, ligo esses pontos. Rapaz, eu tô com a régua e eu passo fora do ponto. Misericórdia. Mas tá aqui. Esse aqui é o gráfico da função. Tá? Aí, gente, eu quero saber qual é o coeficiente angular e o coeficiente linear. Coeficiente angular, ó, a função é ax mais b. Então, o valor de a aqui é quem está acompanhando o x, é menos 1. Como o valor de a é negativo, menor do que 0, então, essa função ela é decrescente. E olha como fica a inclinação do gráfico quando ela é decrescente, ó. Inclina para direita, para esquerda, desculpa. Fica inclinado para a esquerda, toda vez que a função do primeiro grau é decrescente. O valor de B aqui é
4. Vocês lembram que o valor do B, que é o coeficiente linear, é o ponto onde o gráfico vai cortar o eixo Y? Então, veja aqui, ó, onde o gráfico corta o eixo Y, no ponto 4. Nessa outra aqui, ó, no ponto 1. Certo? Então, coeficiente angular, coeficiente linear. Se eu quero saber qual é a raiz dessa função, para saber a raiz, eu igualo a função a 0. Então, a minha função é menos x mais 4, igual a 0. Passo 4 para o outro lado, troco o sinal. Multiplicando por menos 1, x é igual a 4. Então, a raiz dessa função é 4. Aqui é porque meu gráfico não ficou perfeito, né? Mas a minha reta tinha que ter passado bem aqui em cima do 4, que é a raiz. Se a gente for analisar o sinal, a minha função ela vai ser crescente para cá e decrescente para cá. Então, para valores menores do que 4, para cá, ó, menores do que 4, y é maior do que 0, é crescente. Para valores maiores do que 4, aqui para baixo, y vai diminuir, menor do que 0. Então, a função ela é decrescente, tá? Então, o gráfico da função do primeiro grau é basicamente isso. O valor de A é quem vai me dizer se a função ela é crescente, se ela é decrescente, tá? E aí, dependendo se ela é crescente, inclina para a direita, se ela é decrescente, inclina para a esquerda. E por aí vai, ok? Para encontrar a raiz, é só igualar a função a 0, tá? Vamos aqui, letra C. Vou fazer com 3 valores. Menos 1, 0 e 1. Como eu já disse, os valores você escolhe. O que for mais fácil para você trabalhar, você usa, tá? Então, f de menos 1. Onde tem x, eu vou colocar menos 1. Então, 3 vezes menos 1, mais 2. 3 vezes menos 1 dá menos 3, mais 2. Menos 3 mais 2 vai dar menos 1. F de 0. Onde tem x, eu vou colocar 0. Então, 3 vezes 0 mais 2. 3 vezes 0 é 0. Então, aqui vai dar 2. F de 1. Onde tem x, eu vou colocar 1. Então, 3 vezes 1 mais 2. 3 vezes 1 são 3, com mais 2, 5. Pronto. Aqui, vamos logo ver aqui o valor de A e de B, né? O valor de A aqui nessa função é quem está acompanhando o x, ele é 3. Como o valor de A é maior do que 0, então essa função ela é crescente. Se ela é crescente, o gráfico vai ficar inclinado para a direita. O valor de B é o termo independente, coeficiente linear, é 2. É o ponto onde aí o gráfico vai cortar o eixo Y. A raiz. Vou pegar a função e vou igualar a 0. Então, eu pego aqui 3x mais 2 igual a 0. Passo 2 para o segundo membro. E aí, o 3 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, a raiz da minha função é menos 2 terços. Vamos agora construir esse gráfico. Plano cartesiano. Eixo X,
eixo Y. 0, 1, 2, 3, 4. Para a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3, tanto que quiser. Para cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o tanto que quiser. Para baixo, menos 1, menos 2, menos 3. A sequência é desse jeito, tá, gente? Se você mudar a ordem, por exemplo, você colocar menos 3, menos 2, menos 1, vai dar completamente errado, tá? Então, vamos lá, ó. Quando x é menos 1, y também é menos 1. Então, aqui, ó, x menos 1, y menos 1. Fica aqui. Quando x é 0, y é 2. Então, o ponto vai ficar no 2, ó. x0, y2. Quando x é 1, y é 5. Então, eu venho aqui com a linha imaginária. Torta. 1 e 5. Aí, liga esses 3 pontos. E aqui está o gráfico da função. Aí, você pode ver, né, que ficou inclinado realmente para a direita. Olha aqui o coeficiente linear, ó, valor de B, que é onde o gráfico corta o eixo Y, tá? A raiz ficaria aqui, ó, menos 2/3, onde o gráfico tá cortando o eixo X. Aí você vê aqui, ó, para a direita, os valores de Y vão aumentar. Para a esquerda, os valores de Y vão diminuir. Então, crescente, decrescente, tá? Anotem, porque de repente vocês precisem novamente para alguma pesquisa, resolver alguma coisa, estudar, tá bom? Pode fazer print da tela, se quiser. Eu tinha colocado aqui para fazer mais uma. Como ela é bem pequenininha, vamos fazer, tá? Eu não ia mais fazer por conta do tempo, mas ela é pequena, ela é simples. Vamos fazer. Vou colocar só 2 valores para ser bem rápido. Vou colocar aqui 1 e 2. Então, f de 1, onde está o x, eu vou colocar 1. Então, 1 mais 3 vai dar 4. F de 2, onde está o x, eu coloco 2. Então, 2 mais 3 vai dar 5. Pronto? Valor de A aqui, quem acompanha o x, é 1, coeficiente angular. Valor de A é positivo, então ela é uma função crescente. Valor de B, coeficiente linear, é 3, é onde o gráfico vai cortar o eixo Y. A raiz, eu pego aqui a função igual a 0, para tirar a raiz. Então, eu pego aqui a minha função é x mais 3, igual a 0. Passo o 3 para o outro lado. Então, a raiz da minha função é menos 3. Para o gráfico, plano cartesiano, eixo X, eixo Y, para a direita x é positivo, para a esquerda negativo, para cima positivo, para baixo negativo. Aí, eu vou pegar aqui, quando x é 1, y é 4. Então, aqui, ó, x1, y4. Quando x é 2, y é 5. Então, aqui, x2 e y5. Aqui, eu venho
e traço o meu gráfico. Tá? Então, aqui é o gráfico da minha função. Você veja que é uma função crescente, inclinação para a direita, para valores maiores do que menos 3, que é a raiz, ó. Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho. Pronto. Que é a minha raiz. É onde o y é 0. Para a direita, y está aumentando, então ela é crescente. Para a esquerda, y está diminuindo, então ela é decrescente. Aqui, ó, é o coeficiente linear, é o ponto onde o gráfico corta o eixo y. Ok, gente? Então, função do primeiro grau é isso. Para construir o gráfico da função do primeiro grau, você atribui aí valores para x, substitui esses valores na função, encontra o y correspondente e aí localiza esses pontos no plano cartesiano e traça a reta que passa por esses pontos. Você pode identificar os coeficientes angular, que é valor de A, linear, que é o valor de B, e para encontrar a raiz é só igualar a função a 0, tá? E aí você vai ficar com uma equação, você resolve essa equação e obtém a raiz. Agora vamos para a função do segundo grau. A função do segundo grau, o gráfico dela é uma parábola, tá? O gráfico da função do segundo grau é uma parábola. Nós vimos lá na aula que para a gente traçar o gráfico da função, nós precisamos das raízes dessa função, nós precisamos do termo independente, nós precisamos do vértice. Então, se a gente tiver esses 4 pontos, a gente consegue aí traçar o gráfico dessa função. Mas eu gosto de fazer com 5 pontos. Eu encontro o coeficiente angular, eu encontro o vértice da minha parábola e a partir do coeficiente da abscissa do vértice, eu atribuo os valores para x e assim eu consigo montar o meu gráfico. Então, veja só. Eu vou fazer aqui uma tabelinha, fazer mesmo a mão livre. Quando a gente faz com 5 pontos, a gente vê o gráfico mais perfeitinho, mais bonitinho. 1, 2, 3, 4, 5. O primeiro ponto que eu vou procurar é o vértice. A partir dele, eu vou atribuir os outros valores para x e para y. Lembra que para calcular a abscissa do vértice, você usa essa fórmula aqui, ó. Menos b sobre 2a. Então, aí você tem que ver quem é b na minha função. Você lembra quem é b? Ó, menos da fórmula. Valor de b aqui, ó, é 6. Sobre 2 vezes o valor de a, que é 1. 2 vezes 1, 2. Então, xv é igual a menos 3. Então, esse menos 3 vai ficar aqui. Aí, os outros valores que eu vou atribuir para x, eu vou pegar 2 números que sejam imediatamente menores do que menos 3 e 2 números que sejam imediatamente maiores do que menos 3, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, menores, menos 4, menos 5. Maiores, menos 2, menos 1. Lembre-se que quando os números são negativos, quanto mais distante do zero, menor é o número. Quanto mais perto de zero, maior é o número. Então, por isso que menos 4 é menor do que menos 3. Menos 5 é menor do que menos 4. Menos 2 já é maior do que menos 3, porque ele já está mais perto de zero. Menos 1 é maior do que menos 2, tá? Então, agora que eu tenho esses 5 valores aqui para x, eu vou substituir na minha função e vou obter o y.
Então, agora é a mesma coisinha lá da função do primeiro grau, a substituição, tá? Eu vou calcular aqui, ó, f de menos 5. Onde tem x, eu coloco menos 5. Então, menos 5 ao quadrado, 6 vezes menos 5, mais 5, da minha função. Menos 5 ao quadrado é 25. 6 vezes menos 5 é menos 30. Mais 5. Vejam que isso aqui vai dar 0, tá? Porque 25 mais 5 é 30, 30 menos 30 é 0. Esse 0 aqui, ele vai dar também aqui, ó. Por isso que é bacana fazer com essa nomenclatura, porque os valores equidistantes, eles têm o mesmo resultado. Então, se aqui deu 0, esse último aqui também vai dar 0. O valor que der no menos 4 também vai dar no menos 2. Eu vou fazer dessa vez só para provar para vocês que isso é verdade, tá bom? Mas deixa eu te fazer logo aqui com menos 4. Ó, onde tem x, eu vou colocar menos 4. Então, menos 4 ao quadrado, mais 4 vezes... Opa, desculpa. Mais 6 vezes menos 4, mais 5. Menos 4 ao quadrado, 16. 6 vezes 4, 24. Mais 5. Vou fazer essa continha direto, tá, gente? Ó, 16 mais 5 dá 21. Menos 24 mais 21 vai dar menos 3. Tá? Menos 3. Então, esse menos 3 que tá aqui, ele vai dar aqui também. Eu vou mostrar a conta pra vocês, tá? Agora, f de menos 3. Onde tem x, eu coloco menos 3. Então, menos 3 ao quadrado, 6 vezes menos 3, mais 5. Menos 3 ao quadrado vai dar 9. 6 vezes menos 3 dá menos 18, mais 5. Ó, 9 mais 5, 14. Então, menos 18 mais 14 vai dar menos 4. Pronto, minha tabela já está preenchida. Vamos fazer agora esses dois aqui, né? Só para poder mostrar para vocês como os termos equidistantes dão sempre o mesmo valor. E aí, a gente acaba fazendo só 3 continhas, né? Mas isso, se você tiver colocado, disposto aqui os valores de x do jeito que eu falei. Encontrando a abscissa do vértice, colocando 2 números para cima menores e 2 para baixo maiores. Imediatamente, né? Menor e maior. Aí, o cálculo vai dar sempre assim. Mas se você atribuir qualquer valor aleatório, aí essa regra não vale. Olha, f de menos 2. Onde tem x, eu coloco menos 2. Então, menos 2 ao quadrado, 6 vezes menos 2, mais 5. 4, menos 12, mais 5. Olha só, 4 mais 5, 9. Menos 12 mais 9 vai dar menos 3, ó. F de menos 1. Menos 1 ao quadrado, mais 6 vezes menos 1, mais 5. Menos 1 ao quadrado é 1, menos 6, mais 5. Ó, 1 mais 5, 6. 6 menos 6, 0. Ó, tá? Então, isso sempre vai acontecer aí nos termos equidistantes do vértice, tá? Vai acontecer sempre. Vamos para a construção do gráfico. Plano cartesiano. Olha, aqui você tá vendo o valor de a função, ela tem essa forma geral aqui, né? Então, o valor de a é quem acompanha o x ao quadrado, é 1.
deu positivo. Então, essa função, ela é crescente. Quando a função é crescente, a concavidade do gráfico fica voltada para cima, tá? Fica voltado para cima. Esse ponto aqui, ó, é onde vai ficar o vértice da minha função, tá? Então, vamos aqui atribuir aqui os valores para x. Eu nem prestei atenção que esse lado era maior. Vai pegar ali no que eu escrevi. Então, valores de x aqui para a direita positivo. Para a esquerda negativo. Y para cima positivo. Para baixo negativo. Agora vamos localizar aqui. Quando x é menos 5, y é 0. Então, o ponto fica no menos 5. Quando x é menos 4, y é menos 3. Então, eu venho aqui, ó, x menos 4, y menos 3. Quando x é menos 3, y é menos 4. Então, aqui, ó, x menos 3, y menos 4. Fica aqui. Quando x é menos 2, y é menos 3. Então, x menos 2, y menos 3. Quando x é menos 1, y é 0. Então, x menos 1, y 0. Ponto fica aqui. Agora, é só eu fazer aqui a minha parábola, ó. Ligar aqui esses pontos. Né, que acabou que deu certo. Ainda bem que era para baixo aqui. Viram? A concavidade da parábola tá voltada para cima. Tá voltada para cima por quê? Porque o valor de A é positivo e ela é crescente, tá? Então, aqui, outra coisa importante, ó. Aqui é x' e x duas linhas. O ponto onde o gráfico corta o eixo x corresponde às raízes da minha função. Então, onde o y deu 0 é o zero da função, ou seja, é a raiz da função. Então, a raiz da minha função é menos 5 e menos 1. Aqui está o vértice, tá? O vértice da minha função, que é o ponto menos 3, menos 4. Esse vértice aqui é valor mínimo da função. Lembra? Quando ela é crescente é valor mínimo, quando ela é decrescente é valor máximo, ok? Então, é isso, gente. Para construir o gráfico da função de segundo grau, é esse o caminho que você tem que percorrer. O nosso tempo está estourando, eu vou fazer mais um gráfico. Eu tinha anotado aqui para fazer um bocado, mas não vai dar tempo, vai ficar muito grande o vídeo. Então, esse aqui é o sistema, tá? Valor de A determina se ela é crescente ou decrescente. Então, pra cá, ó. Pra cá e pra cá, ela é crescente. Aqui no meio, ela é decrescente, tá? E aqui nesse intervalo, aqui no meio, ela é decrescente. Só para lembrar lá o estudo do sinal. Estudo do sinal, aqui é negativo, aqui é positivo. Ótimo que eu não estava mostrando, né? Aqui, ó. Que tá aqui no meio é onde ela é decrescente, para cá é onde ela é crescente, já que a concavidade da parábola está para cima. Onde corta o eixo x é a raiz, é onde o y é 0, beleza? Vamos fazer mais uma aqui. Vou
fazer só mais essa. Minha tabelinha. Vocês entenderam o raciocínio aí do cálculo? Vou colocar uma atividade para vocês treinarem um pouquinho desse assunto, tá? Porque é importante que vocês saibam interpretar e construir, né, o gráfico da função do primeiro grau. Então, primeiro eu vou encontrar o vértice com essa fórmula aqui, ó. Tá? Então, o vértice vai ficar menos, o valor de B aqui é 4, sobre 2 vezes A, valor de A aqui é 1. Então, vai ficar menos 4 dividido por 2, que vai dar menos 2. Então, coloca aqui no meio, tá, ó. Agora, dois valores que sejam maiores do que menos 2, imediatamente maiores. Maior vai ficar menos 1 e 0. Dois que sejam menores. Menores eu vou colocar menos 3 e menos 4, tá? Então, depois que eu encontro o vértice, eu coloco aqui, procuro dois números maiores, coloco aqui para baixo, dois que sejam menores, coloco para cima. Aí, eu vou fazer o meu cálculo. Eu vou fazer o cálculo com esses dois aqui de baixo, porque vai dar o mesmo valor desses dois aqui de cima, tá? Então, meu trabalho vai ser bem menor. Então, vamos começar aqui, f de 0, tá? F de 0. Onde tem x, eu coloco 0. Ó, 0 ao quadrado é 0, 4 vezes 0 é 0, sobrou só o 3. Então, se aqui é 3, esse aqui de cima também vai dar 3. F de menos 1. Onde tem x, eu coloco menos 1. Então, menos 1 ao quadrado, 4 vezes menos 1, mais 3. Menos 1 ao quadrado é 1, 4 vezes menos 1 é menos 4, mais 3. Ó, 1 mais 3, 4, 4 menos 4 é 0. Então, aqui é 0, aqui também é 0. F de menos 2. Menos 2 ao quadrado, 4 vezes menos 2, mais 3. Menos 2 ao quadrado dá 4, aqui vai dar menos 8, mais 3. 4 mais 3, 7, 7 menos 8 vai dar menos 1. Pronto. Aqui, pela tabelinha, você já consegue saber quais são as raízes dessa função? As raízes onde o y deu 0. Então, as raízes dessa função é menos 3 e menos 1. É onde o gráfico vai cortar o eixo x, certo? O vértice é esse aqui do meio, né? O valor de A, como o valor de A é 1, ela é crescente, tá? Ela é crescente. Então, a concavidade dela vai ficar para cima. Tá? Vamos para o gráfico. Eixo X, eixo Y. Direita positivo, esquerda negativo, para cima positivo, para baixo negativo. Quando x é menos 4, y é 3. Então, aqui eu venho com a linha imaginária. E marca aqui o meu ponto. Quando x é menos 3, y é 0. Então, menos 3 e 0, o ponto fica no menos 3. Quando x é menos 2, y é menos 1.
Então, aqui, menos 2 e menos 1. Quando x é menos 1, y é 0. Então, menos 1 e 0, ó. Quando x é 0, y é 3. Então, aqui, ó, x0, y3. O ponto fica no 3. Aí, você vem aqui... Tá? E aqui nós temos o gráfico. Concavidade para cima, porque ela é crescente, tá? Aqui é o vértice, valor mínimo, né? Também. É o vértice. Valor mínimo, x menos 2 e y menos 1. Olha aqui onde o gráfico corta o eixo y, né? Corta o eixo y no termo independente, que no caso o termo independente aqui é mais 3. Então, é onde ele vai cortar. Olha aqui as raízes, ó, x1, x2, tá? Onde ele corta o eixo x. Aí, a função, ela é crescente aqui, ó, à direita das raízes, e ela é decrescente aqui no meio, entre as raízes. Tá bom, gente? Vamos treinar para fazer e aprender. Agora é com vocês. Um beijo, tchau, tchau.